meus queridos! Família Segunda Sem Lei, mais uma segunda-feira com mais um grande convidado, Rodrigo Silva. Vamos falar muito desse homem ainda e conversar muito, saber muito da vida dele também. Como a gente sempre fala, a gente traz aqui no programa pessoas da região que muitos de vocês não ouviram falar, não conhecem. Pois é, são pessoas anônimas que a gente quer deixar, né, fazer com que elas não sejam tão anônimas assim, né? Na verdade, anônimas entre aspas. Umas pessoas não conhecem, outros conhecem, né? Não, mas não é anônimos gourmet, né? Não é gourmet. É tá. Que a finalidade principal do programa é trazer pessoas que fazem a roda girar. A diferença, hoje o nosso convidado é um amigo, colega nosso aí de trabalho, também responsável por a criação de uma associação muito bacana que a gente vai conversar durante o programa, né? Que é a nossa parceira aqui no programa. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí, ó. Pronto. Advogado, professor de legislação aplicada. Ó, a frase é bonita. Legislação aplicada. Até para falar legislação, se tu não trabalhar a língua, tu te enreda. Coisa linda é. Né, ex-vigilante. Também. Tem bastante. A nossa resenha é aquilo que nós conversávamos em off já, é aquela coisa sempre. O assunto vai fluindo, mas deixar o espaço para te apresentar aí para quem ainda não te conhece, né? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite, né? Ícaro, Ceará. Bom, então, como a gente estava conversando anteriormente, né, Ceará? O Rodrigo também é um cara criado ali na Baixada, né? Sempre foi estudante de escola municipal, estadual, e que tinha vários sonhos, né? Correu atrás, na grande maioria das vezes de forma sozinho, não tinha muitas condições na época e tal, mas que alcançou ali um determinado padrão. Então, através de bastante esforço, né, conseguia subir alguns degraus na vida, e sou muito até grato, minha família, amigos que também sempre te apoiam, né, e comigo mesmo. Que na realidade, boa noite, meu irmão, já te dei boa noite, fiz a tua apresentação aí, que a gente acredita muito nisso, né, Rodrigo? A gente trouxe vários convidados, mas o Ícaro pode também complementar a minha fala. Foram vários convidados que tiveram uma criação humilde, né, Ícaro? Vieram, né, a história das pessoas hoje que a gente trouxe aqui, a gente traz, aí tu vê às vezes as pessoas, né, num nível, num patamar de vida melhor, num nível de vida mais alto, né, e aí às vezes as pessoas acham, já nasceu, não, né, veio lá de baixo, trabalhou, estudou, escola pública, se moldou, né? Foi se moldando para ter o que todos nós almejamos, né? Dizer que não. Todos nós, o ser humano em si, não importa, ele tem objetivos na vida, ele tem. Muitos vão alcançar objetivos muito altos, outros médios, outros não vão alcançar, e às vezes não por não tentar, mas faz parte da vida, né? A gente almeja, a gente não pode, e acho que o segredo da vida é isso, a gente não pode parar de ter objetivos. A tua cabeça tem que estar sempre trabalhando para isso. Não importa quantos anos tu tenha. Se tu mas aí eu vou me aposentar e não vou fazer nada, né? Não vou, eu tenho que ter um objetivo. O que eu vou fazer? O Ceará vai se aposentar, o Ceará quer morar no motorhome. Já é um objetivo de vida. Aí esse motorhome, vou viajar. É isso o meu objetivo, então temos que nos preparar para isso. Meu querido, seja muito bem-vindo. Vamos contar toda a tua história, né, Ícaro? Eu quero começar de uma maneira diferente o programa, agradecendo do fundo do coração, porque a gente agradece no meio, o Rodrigo, mas agora eu vou meio que tomar de praxe, eu vou fazer isso hoje. Aquelas pessoas que se engajam no pós-programa, né? Porque a cada programa, o Ícaro frisa muito essa parte, eu não, porque ele acompanha, ele trabalha mais com as nossas redes sociais. Sim. Muito obrigado àqueles seguidores do Instagram que entraram após a última entrevista, que entraram após o último vídeo. Eu, em nome da equipe do podcast, essa baita equipe que é gigantesca, vocês não fazem ideia, né? Que trabalha aqui são 3, né? Mas tem mais as mulheres que trabalham também, aí já vira 6, né? Então, mas são 3, mas assim, ó, muito obrigado, porque a gente frisa sempre no final isso. Hoje eu quero começar falando disso rapidamente,
que também pode ser uma pauta, depois a respeito de a gente conversar um pouco a respeito disso, de política, de tudo, como é importante esses engajamentos, né? E para nós que estamos começando, o Ícaro gosta de dizer, eu vou tirar a fala dele hoje, o Ícaro sempre diz, 2, 3, 4 seguidores que a gente consegue, 5, 6, é isso, a cada convidado, 10, 12, no YouTube, te inscreve na página, vocês estão assistindo o vídeo pelo YouTube, então te inscreve, aciona o sininho, né? Mesmo que tu não seja um consumidor, né, diário do YouTube, ou semanal, ou mensal, mas vai ali então, ajuda a gente, só bota lá, te inscreve no nosso canal, porque pra gente é importante cada um que se inscrever ali, cada um clicar no sininho. Serviço de formiguinha, Serviço de formiguinha. Vai dar certo. Né? O meu irmãozão aqui, Ícaro, sempre fala no programa, então hoje eu quis começar falando disso. Ícaro? A gente teve uma convidada há um tempo atrás que ela diz, a gente precisa ter constância. Tudo que a gente faz com constância na vida, dedicação, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas as coisas vão crescendo. E a gente vem acompanhando aí com pouco recurso, com todas as dificuldades. O nosso podcast, que iniciou meio que de brincadeira, hoje ele já toma um outro patamar. E se Deus quiser, a cada convidado a gente vai melhorando e vai crescendo, vai melhorando o que está errado, acertando e errando. Mas, Rodrigo, para nós pegar a entrevista, acho que a primeira pergunta é tua profissão inicial, a tua carreira começa como vigilante ali. Antes de ser vigilante, o Rodrigo foi alguma coisa? Nos dá um panorama para nós iniciar aí a entrevista. E já, em cima da pergunta dele, mais uma. E exatamente sobre isso, tu vai falar sobre a mesma coisa. Quando tu pensou, cara, eu vou virar advogado. Tu começou... Aí tu atravessou, né? Não, a segunda pergunta. Não, mas aí ele vai no meio. Vamos deixar agora o homem falar à vontade. Isso só para te pedir desculpa, que eu digo sempre, não é um pedir desculpa mais. O Ceará fica nesse levanta e sai, porque a gente já, de costume, engatinhando. Isso aí. Recebemos o nosso convidado com uma boa de uma carninha e já vamos abrir daqui a pouco uma bebidinha especial que o convidado pediu e nós temos. Então, fica à vontade, a palavra é tua, meu amigo. Bom, então, Ceará, minha história de vida, ela começa bem cedo, né? Uma das primeiras atividades, primeiro serviço que eu comecei a fazer, eu tinha 16 anos. E eu, como muitos e muitos amigos que eu tenho, trabalhamos juntos sendo garçom. E eu não era aquele garçom de restaurante, mas eu era aquele garçom de eventos. Trabalhava muito nas feiras, fazia Fena Doce, antiga FEARG em Rio Grande, Festa da Uva em Caxias. Eu vivia viajando e trabalhando nessas feiras. Era lucrativo, era bom, era legal. Inúmeros colegas ali, a gente viajava junto. E foi uma das primeiras atividades que eu fiz e isso me ajudava bastante. Por quê? Porque em poucos dias o ganho era bem significativo. E já desde aquela época eu ajudava minha mãe em casa, pouco do dinheiro já ia para comprar o gás, pouco do dinheiro ia para fazer a feira, completar o rancho. Então eu era bem novo, mas eu já tinha essa condição de poder ajudar em casa. O tempo foi passando e eu não fiquei pouco tempo nessa atividade. Eu até os meus 24 anos, mais ou menos, eu segui trabalhando como garçom e já tinha outra atividade também, que foi meu primeiro serviço de carteira assinada, né? Eu, como todo o guri novo daquela época, sempre fui apaixonado por motor de carro, antigamente acompanhava muito as questões de corrida e tal, então meu próximo serviço foi dentro de uma oficina. O ganho não era muito bom e tal, mas eu entendi que a partir daquele momento eu ia ter uma profissão. Fiquei por 7 anos trabalhando, né? Uma loja bem antiga que teve na cidade aqui, hoje ela já não existe mais. Para variar, virou prédio também. E segui, aprendi o serviço ali, né? Cheguei a arriscar o meu primeiro negócio, que foi abrir a mesma atividade, mas abri lá na cidade de São Lourenço, para não ter que concorrer aqui com o meu antigo chefe. O cara me deu uma oportunidade e tal, eu tinha aquilo na mente de não vou abrir aqui para concorrer com ele, acho que não é justo.
entendeu? Ele me ajudou, me deu suporte, disse, não, quer abrir lá? Tranquilo, eu vou te apoiar daqui. Então fui lá tentar arriscar, te confesso que não deu muito certo, né? Cidade muito pequena, não tinha aquele rodízio de clientes, tal, não consegui manter muito tempo e acabei retornando. Depois disso, o que aconteceu? Eu parti para a área da segurança. E foi aí, em 2004, eu já tinha feito o primeiro curso de vigilante. Uma das escolas mais antigas da cidade, aqui hoje também já não existe mais, né? E dali em diante, meu pai também já era vigilante, ele começou em 95. Para te ter uma ideia, Ceará, meu pai na primeira empresa que ele trabalhou, ele fazia Pelotas Porto Alegre de gol quadrado. Para te ter uma ideia, né? Então, eu fiz o curso lá de vigilante e parti para a primeira atividade. Trabalhei bastante tempo na rede bancária, né? Que era um serviço, uma atividade legal. Gostava daquilo dali também e tal. E depois dos bancos já fui direto. Trabalhei também como vigilante de escolta armada, mas fazia lá na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, morei um tempo lá, será? E carregava ator global, escoltava carga e tal. Fiquei por uns 3 anos em Santa Catarina, lá em Criciúma, e depois retornei. Quando retornei para Pelotas, continuei vigilante, contudo fui para os blindados, né? Que é a última instância ali na categoria do vigilante. É quando tu chega no carro forte. E ali fiquei por 7 anos trabalhando numa transportadora, né? E que tem até uma história legal disso tudo. Quando eu passei para o carro forte, o meu pai também trabalhava no carro forte de uma empresa concorrente. E o que acontecia, Ícaro? De vez em quando, até me lembro de uma cena bem interessante, porque essas empresas que aqui na cidade trabalham, né? Não aqui, porque eu dei apoio também em outras cidades aqui fora, eu tive em São Paulo pela transportadora, né? Pela transportadora de valores, e percebi que lá também acontecia muito. As empresas, como a gente sabe que sofriam muitos assaltos, carregavam muito dinheiro, aquela coisa toda, quando tinha um cliente em comum, ou um exemplo, ia atender ali o Big, aí lá tinha caixa eletrônica, né? Hoje não é o caso, mas tinha caixa eletrônica do Santander, tinha caixa eletrônica do Bradesco, tinha do Itaú, então cada empresa fazia uma, dava a coincidência das 3 ou de 2 chegarem no mesmo horário. Então o que acontecia, para vocês entenderem? Os vigilantes que desciam do carro se davam apoio. Chegava o cara lá da Prosegur, dava apoio para nós, que éramos da Brinks ali, o pessoal da Proforte dava apoio para a Prosegur e vice-versa. Então, o meu pai era motorista, muitas vezes ele estava dentro do caminhão e pela empresa dele, e eu estava fazendo a segurança da equipe na rua. Contudo, o meu pai garantia a minha segurança também dentro do blindado. Então, a atividade, embora fosse uma atividade de risco, né, era uma atividade muito legal de desempenhar, arriscado com tudo, mas que me deu a oportunidade, dava a oportunidade de fazer grandes amizades. É uma categoria bastante unida, né? A gente vê aí, e eu falo isso porque, enfim, hoje eu tenho, meu compadre também é vigilante e foi lá logo do início, quando eu te conheci, disse que nós tiramos uma foto, apareceu, eu disse, o professor Rodrigo, não perfeito, sei. Perfeito. E cara, mas para nós não fugir desse assunto, tu chegou a viver alguma situação de risco? Teve algumas situações em que eu tive colegas que realmente foram alvejados, trocaram tiros, né, sofreram realmente um assalto. A que ficou marcada mesmo foi aquela dentro do Max Atacado. Não sei se vocês lembram disso, né? Teve aquele assalto ali, né? De todos aqueles colegas, só um hoje não está mais conosco, que era o Fernandinho, né? Um grande parceiro. Ele faleceu um tempo atrás, não foi em decorrência do assalto, né? Mas sim ele sofria de câncer e tal.
guerreiro que a gente perdeu ali, um amigo de todo mundo, cara, nota 10. Se a família dele estiver assistindo aí, eu vou mandar até o link depois, tal, é um cara que deixou muita saudade. E temos os outros colegas ali, como é que foi aquilo, cara? A equipe entrou, né, para coletar a lotérica que existia lá dentro, acho até que tem até hoje, salvo engano, tem até hoje a lotérica dentro do Super, que hoje é outra bandeira. E quando eles estavam saindo, porque o que é a atividade do Vigilante Carro Forte? É simplesmente a coleta e entrega de valores. Joias muitas vezes, né, tal. Então eles entraram, fizeram a coleta, o valor não era um valor muito alto, até na época também não era um valor bem significativo, né, para quem fosse, entre aspas, ali, cometeu ilícito. E esses miliantes, eles estavam dentro do supermercado se passando por clientes. O que eles esperaram? Como a lotérica, a grande maioria, depois de uma lei que saiu, era blindada, eles esperaram que o vigilante entrasse lá e saísse com o valor. Quando ele saiu com o valor, os caras anunciaram o assalto. Saíram das filas dos caixas ali, renderam a equipe, né, e fizeram o assalto. Bom, o chefe de equipe, que é o profissional que carrega, responsável por carregar o dinheiro, né, saiu com o malote, foi rendido, o cara mandou ele deitar no chão, ele deitou, sacou o malote. E o último vigilante que fazia a segurança do chefe de equipe, que carregava ainda a arma curta, quando saiu da lotérica, percebeu que justamente era esse nosso colega aí, né, o Fernandinho, que faleceu. Quando ele percebeu que o colega estava no chão rendido ali com a pistola na cabeça, ele não pensou duas vezes, sacou a arma do colete e efetuou um disparo. E esse disparo foi fatal, derrubou o bandido no chão e nisso também continuou a troca de tiro. Uma situação também que aconteceu ali, hoje ele não trabalha mais na empresa, mas é um grande amigão meu, né? O Rose, nome de guerra, ele estava carregando a arma longa, que era calibre 12, e ele tomou 3 tiros. 3 tiros. Então, realmente, esse aí foi a situação mais inusitada que a gente teve ali. Esse, né? Que tomou 3 tiros sobreviveu também. Sobreviveu, bem, graças a Deus. Também. Que bom. Desistiu um pouquinho da profissão, virou corretor de imóveis, né? Que bom. Tá até morando em Florianópolis lá. E fazer um comentário a respeito da história que tu falou do teu pai. Cara, isso é um prazer muito grande, né? Eu vi como tu fala com prazer quando tu falou que trabalhou com o pai. Isso é uma coisa fantástica, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar ao lado do pai da gente, porque a gente se espelha muitas vezes no pai, na mãe, né, cara? E tu trabalhar com teu pai é uma coisa fora do normal. Então, assim, pô, eu lá pequenininho, tu imagina, não são todos, isso é muito difícil, né? Tu não consegue. Caridade, né? Tu não consegue trabalhar junto com o teu pai, né? Depois tu trabalhou, tu vê, olha o que tu tá dizendo, tu fazendo a proteção do teu pai e teu pai fazendo a tua em empresas diferentes. Mas aconteceu, e que legal, isso aí é muito legal, isso é muito massa. Né, Ícaro? E aí o Rodrigo, advogado, ele tem a ver com essa experiência? E antes do Rodrigo falar aqui, ó, o Sérgio já vai botar a tábua aqui, porque o troço agora é cedo, que a minha produção e o meu colega falou que é cedo também. O convidado tá com sede, tu ficou de servir bebida. Quem ficou de servir? Não, tem que falar. Fingindo que não é com ele o assunto. Aqui, ó, Rodrigo, é simples, mas como diz o meu colega aqui de bancada, né, não é cru, né, Ícaro? Né? Que o nosso concorrente do da Garbi, aí, ó, tá aí, ó. A melhor delas. Eles dão risada quando eu falo, mas é sem glúten, né? Olha lá, meu produtor, chega a dar risada. É diferente. No outro dia tu acorda assim, ó. 100%. Tu acorda zerado. Então, agradecer mais uma vez a Central Bebidas, que nós vamos servir um choppzinho para o nosso convidado. E vamos também servir uma carninha. Aí, ó. Bem quentinha. Vamos trocar aqui? Não, quentinha é a carne. Aqui, ó. O chopp tá geladinho. Aí, ó. Aí, nossa produção pegando. Aí, só. Não, dá uma olhada. Diz pra nós. Tu provou aí, Rodrigo. É bom ou não é bom? Nota 10. Nota 10. O Ícaro hoje não vai escapar. Ele vai ter que beber também. Deixa eu ver. Tá limpinho o copo do Ícaro? Tá. Isso aí, não podemos passar vergonha. Valeu, produção. Bem servido. Agora vamos cortar aqui, ó. Uma carninha pro convidado. Da melhor qualidade.
Fica à vontade, Rodrigo, vai comendo. Que categoria. Vai comendo aí, ó. Vai comendo porque aqui é assim mesmo. Vou botar um guardanapinho aí pra ti. E o assador é bom. Aí, ó. Não é fraco. Aí, ó. Já vamos. Segue o teu raciocínio, meu querido, que o homem estava te fazendo uma pergunta muito importante. Diga-se de passagem, nosso colega Ícaro hoje estava viajando, né? Chegou, disse que nem Mas café não é na tomou. maionese. Não era na maionese, mas ele disse que chegou cansado hoje, o homem veio no meu lado. Fica à vontade, meu irmão, tá aí. Valeu. E da onde, conta pra nós, começou essa função Do direito da... entrou na tua vida através da vigilância ou eram... Conta pra nós como é que o Rodrigo se tornou aluno de direito e hoje é advogado. Bom, na realidade, a vontade de fazer um curso superior, fazer uma faculdade, sempre existiu, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que incentivou muito, tanto a mim quanto a minha irmã, né? Ela é formada em administração, hoje trabalha numa grande rede bancária. E o difícil realmente era ter a oportunidade de fazer. Mas nessa mesma época em que eu trabalhava na transportadora, que é uma profissão que ela paga bem. É uma atividade de risco, mas que ela tem a sua compensação ali monetária, né? Então o salário era bom e eu pensei, olha, a hora é agora. E aí eu prestei lá, fiz um pré-vestibular, prestei a prova do Enem e tal, e fiz, Ícaro, uma pontuação boa. E consegui uma bolsa na época lá, deu 80%. E caminhei no curso de Direito. Eu digo, fechou todas, é exatamente o que eu quero. Porque antigamente sempre eu estudava muito para concurso, PRF, administrativo da Polícia Federal, Polícia Civil fiz 2 vezes também o concurso aqui em Santa Catarina. Então eu já me habituava um pouquinho com a questão da lei e eu sempre gostei muito de ler, né? Ainda sou meio antigo Ceará, eu gosto de ler e ainda tenho as minhas manias, tem que ser físico. Não consigo ler no computador ali, me atrapalho bastante, sou muito do livro ainda. Então eu aproveitei a oportunidade ali, peguei a minha bolsa e me matriculei no curso de Direito. E dali em diante, né, dei seguimento, entrei numa turma com, salvo engano, 130 alunos. Desses 130, acho que da minha turma se formou 60. O pessoal às vezes, né, inicia, mas nem todo mundo vai até o final. E me formei, terminei a faculdade ali, me formei e continuei trabalhando na empresa. E chegou um dia que eu parei, olhei, eu digo, será que eu vou ficar com esse certificado aí só pra bonito? Vou deixar na gaveta ou vou pendurar isso aí na parede realmente? Então, seguidamente que eu terminei ali, comecei a prestar o exame da ordem. Fiz 2 vezes, não passei, exame, prova difícil e tal. Na terceira vez eu passei no exame. Nesse meio tempo eu fui convidado já por 2 colegas, né, que é o Felipe e o Weimar, que o Ícaro conhece, né? Hoje somos colegas de escritório, amigos. O Weimar, inclusive, trabalhou na mesma transportadora de valores comigo. Fomos colegas de empresa. E comecei a aprender com eles ali, né? Comecei a advogar a partir daquele momento ali. O que aconteceu em seguida? Fui convidado a dar aula numa empresa de segurança, uma escola, aliás, que forma vigilantes. Fui convidado por um caso do destino mesmo, casualidade do destino. Passei na frente de uma loja, comentei com um colega meu, disse, olha só que legal e tal. Eu disse, tinha vontade de continuar tendo contato com os vigilantes e tal, categoria que eu já trabalho há anos, e o proprietário ouviu. E ele perguntou, e o que tu faz? Eu vim aqui atender o caixa eletrônico, aliás, o CompuSafe, que era o cofre inteligente que a empresa montava no posto de gasolina, na farmácia e tal, para garantir ali o depósito do dinheiro. Vocês já devem ter visto em algum lugar. E ele me disse, eu tenho uma escola em Pelotas. Tu tem uma escola? Eu digo, qual é a escola? Não é a escola X?
né? Não sei se pode falar o nome Não, aqui. pode falar, pode. pode falar. Então tá, ele disse, não é a escola na Firearms. E ele conhece? Não, conheço. Mas tu é o proprietário? Porque eu conheci o antigo proprietário. Disse, não, eu sou novo proprietário e tal. E o que mais tu faz? Tu tem interesse em dar aula lá? Preciso de um cara para dar aula de embarque e desembarque de carro forte. Eu digo, pô, até tenho interesse. Mas o meu forte hoje é um pouquinho a legislação e tal, porque me formei em Direito e tal, acabei de passar no exame da ordem e ele também precisa de um professor de legislação aplicada. E eu, então tá. Bom, vai lá tal dia pra gente conversar. Aí fui lá, me apresentei para ele, falei um pouquinho da minha história de vida também, um pouquinho da experiência como vigilante na escolta armada, vigilante patrimonial, vigilante bancário, e por último ali, né, vigilante carro forte. Ele gostou e disse assim, traz seus documentos amanhã e eu vou te cadastrar na Polícia Federal, como instrutor nas 2 modalidades. Perfeito. Quando eu abri os olhos, eu já estava dentro da sala de aula para ministrar a primeira aula. Aí tu pensa no temor. Por quê? Porque estava partindo para dar aula para muitos alunos que já tinham sido meus colegas. Porque ali não é só a formação, também é o que se chama da reciclagem. A cada 2 anos o vigilante tem que reciclar, né? Esse nome é estranho, mas é reciclar o curso, ou seja, renovar o curso, exigência lá da Polícia Federal. Então estava ali o pessoal conhecido meu, outros alunos novos e tal. Foi uma baita de uma experiência. Confesso que nas 3 primeiras aulas ali eu tremi bastante, mas com os erros tu vai aprendendo. Comecei a aprender a me preparar para dar a aula. E fiquei ali por longos 8 anos dando aula nessa escola. Bastante tempo. Mas é assim, né? Eu acho que tudo que a gente inicia, e uma palavra que tu usou, acho que você é preparar. Tudo que tu te prepara, o medo passa, porque tu te preparou exatamente, né? Tu estás preparado para... E quando tu não está preparado, eu como professor posso dizer que é a mesma função, também já passei por isso. Então é meio que normal, né? Tu inicia, mas depois com a aula pronta, tu já sabe o que tu vai dar. Na cabeça, depois né? sai ao natural. Aí vai embora, sai ao natural. Aí a coisa flui. É que nem o programa aqui. Quando nós começamos o primeiro programa, vamos. Hoje a gente, obviamente, já tem uma pequena experiência de como apresentar, de como indagar o convidado, de conversar com ele, de fazer perguntas, né, relativamente pertinentes em todas as áreas que o convidado trabalha. Isso é um costume, né? De tanto Sim. Saía tão natural depois que eu chegava na sala de aula, né? É uma coisa interessante até dos colegas ali. Quando tu passa a dominar a matéria, eu sempre fui muito bom e sempre gostei, até hoje gosto muito, né? Até nem falei, mas eu advogo muito na seara criminal. No dia de dar aula ali de Direito Penal e Processo Penal, eu entrava em sala de aula e perguntava sobre o que vocês querem falar hoje. E ali é impressionante, né? Um levantava a mão, vamos falar um pouquinho de Maria da Penha. Eu tinha interesse em saber, então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho essa lei aqui. Outro queria saber do Estatuto do Desarmamento. Outro queria saber sobre o porte de arma do vigilante. Então eram matérias que já se tornavam corriqueira. A maioria dos alunos queria saber sobre a mesma coisa. Quero falar um pouquinho sobre homicídio, e se eu matar alguém em serviço? Vamos lá, vamos estudar. Como é que se daria isso? Me mostra a cena para eu poder debater contigo. Então, ao natural, já saía e cada vez que tu... Professor, cada vez que tu dá aula sobre a matéria, mais tu domina ela, mais tu sabe. E então tu fica craque naquilo dali. Então, deixava já a critério deles, eles escolhiam a matéria e a gente seguia debatendo. O legal é que a nossa produção, ela tem contato direto com o meu colega apresentador aqui, entendeu? Que eu tô ligado nele, eu tenho a tal da visão periférica, né? O guarda tem que ter visão periférica, né? Entendeu? Então, é mais de valores. Aí eles ficam de resenha e esse aqui dá risada no cantinho. Entendeu? Olha lá a produção. Eu tava falando no microfone. Olha lá.
Aí falando do microfone, que ele deve ter dito, o Ceará tá puxando o microfone pra lá pro Ícaro. Vou vir pra cá, Ícaro. Daqui a pouco meu microfone cai. Isso é o programa, isso é o Segunda Sem Lei. Sem lei, olha lá. Mas aí só eles conversam, porque o meu celular, né, não tem. Então, hoje tá sendo segunda com lei, com lei. É um espetáculo, mas que bom, cara, que bom. Tu vê, são graças a Deus a gente consegue trazer assuntos, né, Ícaro, a cada programa totalmente diferentes, né? Né? O que é bom, às vezes é difícil, porque, enfim, num dia eu tava conversando com uma pessoa de um jeito, aí do outro tá. Por mais que é que nem o Ceará disse, no início a gente preparava muito as conversas, hoje ela flui mais ao natural. Claro que facilita, hoje eu tenho uma facilidade um pouco maior porque eu conheço o Rodrigo já e aí a gente consegue desenvolver o assunto, mas às vezes pessoas que a gente não conhece. E aí tu tem que desenvolver o assunto. Isso mas pra mim, o podcast vem ajudando muito, porque eu era o contrário. Sempre fui o cara de trás. Sempre fui o cara dos bastidores. E hoje eu consigo ficar com o microfone como se não tivesse nada. Que é um troço mais... Que é o intuito. Realmente a prática leva que é o intuito da perfeição. É o intuito do podcast, sempre foi. Mas o Ícaro disse que eu vou atropelando, mas claro, de várias coisas que o Ícaro me falou, né? A teu respeito, a gente segue falando de tudo. Aí, o Rodrigo foi vigilante, o Rodrigo já tá nessa carreira, já foi pra parte de advogar, mas quando tu saiu de lá, não sei se seria isso, esse caminho que o Ícaro levaria, mas acredito que sim. E aí terminou aquela tua etapa lá nos Carro Forte, né, dando aula, ministrando as aulas, né? E aí tu advogava ao mesmo tempo com o escritório já, ou tu não advogava e tu começou após? Não, eu já conseguia fazer uma coisa se encaixar na outra, né? Eu dava aula para os vigilantes, ministrava as aulas ali e advogava ao mesmo tempo. Muitas vezes até tinha que conseguir com outros colegas, professores, instrutores, né? Na realidade a gente não chama lá de professor, mas sim de instrutor. Precisava trocar porque tinha uma audiência marcada, ou então eles tinham outro compromisso, eu adiava ali, pedia para alguém fazer audiência para poder ajudar o colega ali também na questão do horário, tal, mas sim, já advogava e continuava dando aula. E era interessante porque eu conseguia trazer o exemplo da audiência para dentro da aula também em fatos reais. Inclusive, Ceará, teve uma situação que marcou bastante, até eu já comentei isso com o Ícaro, não sei se tu já teve a oportunidade de presenciar ou participar de algum tribunal do júri. Não tive, mas tenho curiosidade em participar. Então tá, eu fiz um júri bem polêmico que se deu na cidade de Jaguarão, né? E o júri que começou às 9 horas da manhã e ele se estendeu até às 4 horas da madrugada, para te ter uma ideia. E o que acontece? No tribunal do júri, geralmente, o advogado ou o promotor, né, que é aquele profissional que faz a saudação ali, faz o debate oral, né, a primeira coisa que ele faz é a saudação. Então, o que a maioria dos advogados fazem? Eles vão ali e saudam o conselho de sentença, saudam ali o juiz presidente do tribunal do júri, saudam o promotor e saudam as pessoas que estão na plateia. E geralmente o pessoal da SUSEP, que conduz o preso que vai ser julgado. No meu caso, uma coisa marcou bastante. Quando eu fiz a saudação, o primeiro profissional que eu saudei foram os vigilantes da casa. Porque os vigilantes são os primeiros que fazem a segurança de todos os fóruns, de todas as comarcas. E isso repercutiu muito, porque os colegas vigilantes lá de Jaguarão comentavam com os colegas deles, comentavam nas reciclagens quando eles viam, e aí eu chegava às vezes para fazer uma audiência lá em Rio Grande, e o vigilante, professor, tudo bem e tal, fiquei sabendo que o senhor fez uma saudação para nossa categoria lá em Jaguarão, no tribunal do júri. Eu digo, verdade. Esse vigilante até hoje ele está na comarca de Pelotas aqui. E se estendeu muito esse gesto. Então consegui interligar as três coisas, né? O dar aula, dar um voto ali de apreço, né, à categoria e juntamente com a atividade da advocacia.
Ô Rodrigo, e nesse meio tempo aí, tu também foi conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar. Verdade. E como que aí entrou essa... É porque também, se tu for juntar os pauzinhos, tem a ver, porque tu tá... Mas conta pra nós um pouquinho como é que... vou concorro... Como é que é essa tua passagem aí pelo conselho? Então, na realidade ali, né, quem me convidou, quem disse assim, eu acho que tu deveria virar conselheiro, porque tu conhece bastante gente e tal, tens a oportunidade, tal, foi o Weimar. O Weimar me chamou e disse, o que tu acha de tu tentar a prova do conselho lá e tal? Eu já até tinha uma vontade, porque um tempo atrás, né, me passou pela cabeça, sempre gostei da área política, sempre gostei do debate político, né? Quem sabe um dia não ser vereador? Né? Porque é uma coisa que também traz isso, é uma coisa que, se tu domina um pouquinho a legislação, né, a gente sabe que tu pode contribuir, tu pode ajudar. Então ele me disse, olha, vou ver como é que funciona ali e tal, vamos fazer a inscrição e vamos te lançar conselheiro. Beleza, quem sabe é o primeiro passo, né? E depois eu realizo, aí eu tento essa, não vou te dizer um sonho, mas essa possibilidade aí de virar vereador. Nas palavras de hoje, um upgrade, né? Perfeito. Então fui lá, passei na prova ali, requer uma prova, né, e tal, para ser conselheiro, e comecei a angariar os votos ali. Te confesso que a minha eleição ela se deu basicamente ali por telefone. Teve a minha mãe lá que pediu uns votos para umas conhecidas, a minha irmã, meu irmão e tal, uns amigos, mas a maioria era por telefone. Ligava, fulano, preciso de ti, tens como votar? Leva mais 1, 2, 3. E consegui lá na primeira eleição fazer 200 e tantos votos lá e fiquei na suplência. Mas em seguida ali já entrei e virei conselheiro tutelar por um tempo. E falando para o pessoal que de repente não conhece, a votação do conselheiro tutelar, ela se faz a partir da população, né? Então, por que o Rodrigo está dizendo, a minha mãe ligou? Porque no dia ali, quanto mais pessoas saírem de casa, como não é uma votação obrigatória, né? E muitas pessoas da população não saem, a maioria gritante, não sai para votar no dia que tem que votar para o conselheiro tutelar, e que de praxe aqui já dizendo que é importantíssimo a população começar a fazer parte desse tipo de votação, né, Ícaro? É muito importante. As pessoas não dão valor ao conselheiro tutelar, como sempre. O brasileiro tem isso até o momento que ele precisa usar. Quando ele precisa, entendeu? Mas, pois é. Então tu pode colocar alguém mais próximo de ti, da tua região, do teu bairro, alguém que tu tenha contato, que de repente tu não precisa, mas que tu possa ajudar alguém. Então, ano de eleição, não de conselheiro, mas lembrando, sai de casa, vai votar. Quando tiver eleição para conselheiro, procura saber quem são os conselheiros que estão concorrendo e escolhe um, né? Escolhe um mais próximo de ti, do teu bairro, e vai lá e vota. Isso aí, sempre dizendo, né, é uma eleição muito difícil. Ela é uma eleição muito difícil de angariar voto e tal, porque não tem aquela obrigatoriedade, né? Então é complicado e é necessário. Olha, eu posso te dizer que embora a gente sabe que muita gente às vezes fala, né, o conselho tutelar atrapalha e tal, não é verdade. Não é verdade. A atividade do conselheiro tutelar ela é impressionante. Olha, o que eu acompanhei, e aproveito a oportunidade para dizer que as meninas com que eu trabalhei no conselho tutelar, elas estão de parabéns, porque pensa num pessoal que eu tirava o chapéu para elas, assim, ó. É impressionante a capacidade que aquelas meninas que trabalhavam comigo ali, né, elas tinham, a coragem que elas tinham de fazer aquele serviço, porque também não é um serviço fácil, Ceará. Tu te depara com muita situação ali, que tu tem que ter coragem, tu tem que ter sangue frio. Olha, a atividade do conselheiro tutelar ela é indispensável. Ela tem que existir. E por muitas vezes sem segurança, né? Sim. Não? Sim. Tu necessita ali muitas vezes de
de uma boa vontade da Guarda Municipal em te acompanhar, ou da Polícia Militar, e muitas vezes eles dizem que não tem viatura, não tem gente suficiente para mandar, se torna difícil. E mesmo assim o conselheiro tem que ir lá, ele não pode prevaricar, né? Então ele tem que ir lá, ele tem que dar o atendimento, ele tem que chegar naquela casa lá, que muitas vezes tem o cara embriagado, bateu na criança, né? Ou criança vítima de estupro. É bem complicado, é bem difícil. E também lembrando, o conselheiro tutelar, ele é exclusivo da profissão, né? Ele não pode trabalhar em mais nenhuma profissão, ou já mudou isso? Não, até então, até onde eu sei, ainda é dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Estava tentando me lembrar, tá? De como eu poderia me expressar ele. Então, a partir do momento que tu eleger um conselheiro tutelar, mas eu vou eleger esse cara, porque é o pensamento errado, né? Ele vai ter que trabalhar exclusivamente para aquilo ali. Ele vai ter que dedicar, são 4 anos? 4 anos de mandato. 4 anos de mandato, e os 4 anos ele só pode trabalhar, né, exclusivamente como conselheiro tutelar. Só nessa atividade, Ponto assim. Mas ele pode fazer bico? Não pode. Se ele for pego fazendo bico ou qualquer coisa, ele vai ser exonerado. Ele é... Inclusive, aconteceu um caso... Já não aconteceu, sei se recentemente, mas aqui em Pelotas de uma exclusão de conselheiro, né? Teve. Alguns anos atrás aconteceu. Salvo engano, acho que ele era Uber, né? Uber, Isso. E não podia, né? Não podia. E isso aqui é do nosso futuro. Tá chegando, ó. Vai vir o nosso apoiador. Olha aí, ó. Tu vai provar, porque essa linguiça aqui, ela é famosa já no podcast desde o primeiro ano aí que a gente gravou aí, a primeira temporada. Vou provar. Vai provar, porque essa linguiça é fantástica. Quem sabe não tá chegando o nosso apoiador e nós vamos revelar o nosso apoiador aí da nossa carne, mais do que especial. A gente recebe toda semana os nossos convidados aqui. Hoje o Rodrigo trabalha e exerce a profissão como advogado em um escritório. Hoje o Rodrigo faz o que da vida? Até para o pessoal saber aí. Então, Ceará, hoje o Rodrigo continua, né? Mais advogado do que nunca. Mais experiência, né? Mais maduro, mais focado. E o cara que gosta bastante da profissão até. Eu te confesso, eu sou apaixonado pela profissão ali, né? A questão de defender hoje, de ajudar quem precisa, ela é impressionante, ela é muito... significa muito para mim. Então hoje eu sou advogado, sou microempresário também, né? Tenho uma pequena empresa ali de transporte, que mais uma vez ela é minha e do meu pai. Então a gente tem ali, a gente trabalha com furgão, caminhão, né? Questão de entregas e tal. E continua assim, e eu acho que eu vou me aposentar aí como advogado, né? Hoje sou lotado também na Câmara ali, advogo para um vereador. Gosto muito, estou aprendendo mais a questão do direito eleitoral, né? Todo dia aprendo lá com o Felipe um pouquinho, que é o nosso colega lá que destrói nessa questão aí do direito eleitoral, o Weimar também. E gosto muito, né? Como eu disse antes, do direito penal. Às vezes não só por praticar, mas estudar ele. Toda vez que sai uma novidade, eu vou lá, vou me conhecer um pouquinho mais, estudar um pouco mais, me atualizar mais. Eu realmente gosto muito do direito em foco ali no direito penal e no processo penal. Que legal, que legal. E eu acho que vamos pedir pro Rodrigo contar um pouco dessa entrada aí na associação, dessa montagem toda que foi feita aí, da criação da CCP, que o Rodrigo ajudou, né? Na parte, não sei se só na parte jurídica, aí o Ícaro tem um embasamento melhor para falar aí do que eu. Eu acho que é legal a gente sabe, eu sei a história, mas para o público que não sabe de casa aí como é que surge a associação, né? E a tua função para que ela hoje caminhe já com as próprias pernas e vai crescendo aí a cada dia mais, né, mais associados, mais empresas chegando. Sim. Bom, a questão da associação ali, né, para quem não conhece, né, a CCP, que ela é a Associação da Construção Civil de Pelotas, ela foi idealizada por um cara que tu deve conhecer, né, Eper? O nome dele é Alex Braga. O Alex, a gente se conheceu numa situação bem incomum.
Ele é um construtor da cidade, né? Constrói casas aí e tal, casas para vender, casas dos clientes dele. É um profissional ali que faz perfuração de solo também e tal. E o Alex, por coincidência do destino, né? Essa amizade se deu toda numa coincidência, que ele foi, eu moro no Recanto de Portugal ali, e ele foi fazer uma obra do lado da minha casa. Chegou lá, ele estava com o terreno vazio, não tinha nada, e eu, na hora, saí ali na frente, cumprimentei ele e perguntei, vai construir aí? Ele, sim, a gente vai fazer uma casa aqui e tal. Eu digo, cara, assim, ó, se quiser pegar aqui água, luz, fica à vontade aí, porque eu sei que vai demorar um pouquinho aí para não atrasar o serviço de vocês e tal. E ele, aquilo ali impressionou ele, porque é difícil hoje vir alguém te oferecer, né, de bom grado, ainda mais se tratando de água, luz. Ofereci para ele e a gente já seguiu trocando uma ideia. No meio de conversa, ele falou um pouquinho dele ali, disse que a esposa dele era conselheira tutelar. Eu perguntei quem era, né? Ele disse, a Leandra e tal. Eu digo, cara, fiz as férias da Leandra, comecei lá fazendo as férias dela e tal. E dali a gente também não teve mais contato. Bom, passou um tempo, né? Ele me procurou. Ele sempre é um cara muito astuto da política, um cara que gosta muito de política e tal, conhece bastante, conhece muita gente, é querido por muita gente. Ele me convidou a participar, ele ia lançar um candidato lá e tal, me perguntou, olha só, Rodrigo, me lembrei de ti, eu sei que tu é advogado e tal, eu preciso de um advogado para me auxiliar ali nas contas do partido, legislação em época de campanha, o que pode, o que não pode fazer e tal. E eu, tudo bem, vou encarar essa contigo, vamos lá, me fala um pouquinho do candidato, vamos trabalhar junto. E nesse meio tempo ele disse para mim, cara, juntamente com isso, né, eu quero esse cara como representante porque eu tenho uma ideia, um sonho de constituir uma associação. Aí ele me falou um pouquinho da ideia dele, que não era um sindicato, nada do tipo, mas sim uma associação que tivesse ali a capacidade de abraçar o pequeno profissional. Porque hoje, a gente até fez uma pesquisa, né? Não existe outra associação no Rio Grande do Sul como essa, né? Pioneira. Porque as outras associações que existem da construção civil são associações que abraçam o grande consultor. Aquele cara, né, que já é consolidado, cara com uma capacidade financeira gigante, que constrói prédios, aí, edifícios e tal. E não era isso que ele tinha em mente. O que ele tinha em mente era uma associação que garantisse direitos, que ajudasse o pedreiro, o pintor, o cara que trabalha lá com esquadrias, né, o azulejista. E começou a me contar mais sobre isso e disse, olha, existe a oportunidade. Só que para isso a gente precisa constituir uma associação, dar vida para ela através de documentação. Então passou ali, acho que o prazo de 1 ano e tal, a gente passou pela época de eleição, e aí ele me chamou, Rodrigo, preciso dar entrada na questão da associação. Então tá, vamos lá, a gente sentou, viu o que precisava, o que não precisava, fizemos algumas viagens aí, e foi uma coisa que até marcou Ceará, porque a primeira viagem que a gente fez para visitar uma dessas associações foi bem na época que começou, bem no dia que começou as chuvas que causaram as enchentes do Rio Grande do Sul. Então a gente viajou até a serra, fomos até Garibaldi e não conseguimos voltar. Tivemos que fazer um contorno gigantesco, porque tudo já estava ficando inundado, já estava ficando embaixo d'água. Olha, foi realmente muito difícil de chegar em Pelotas de novo. Então teve, né, aquela catástrofe toda ali. E, enfim, a gente deu início ali, pegamos mais ou menos o feedback do que a gente queria. Eu me sentei ali, acho que, não quero te mentir, mas acho que eu fiquei em torno de 1 mês envolvido na documentação da associação, fazendo estatuto, criando ata de assembleia, divulgando ali que ela ia acontecer, os requisitos que o cartório exige para que tu dê entrada ali, né, crie qualquer tipo de associação, de igreja, de partido político, todos aqueles requisitos. Ele criou o nome, ele que teve a ideia de colocar como ACCP, então ficou a Associação da Construção Civil de Pelotas, né? E a gente deu entrada na documentação, protocolou lá e começou a trabalhar. Comecemos a correr atrás de patrocínio, de
associados, né? E veio chegando o pessoal ali, muito gente boa para compor isso daí. Uma delas é a Silvana, né? Que está à frente da associação ali, está à frente da documentação e tal, dos associados. Ela que faz contato direto lá com o plano de saúde hoje que a associação tem. Ela que faz contatos ali para trazer posto de gasolina para ser parceiro da associação, que traz lá a farmácia para ser parceiro da associação. Nesse meio tempo aí também conhecemos o Ícaro, né? O Ícaro também já manja um pouquinho da associação, conhece ali bastante. Ele pode falar um pouquinho mais isso aí também depois, pós chegada dele, né? Tu sabe que tem só uma história, que nessa viagem tem um perrengue, a gente gosta de perrengue aqui, né? E é um perrengue que ele vai contar depois. Que tu sempre conta depois ali. Tu vai contar. Da estrada, que quase rolou uma tragédia. Como é que tu vai contar o perrengue? Come com calma. E tu sabe que a questão, até fazendo um convite aí, o pessoal que é dessa área da construção civil, os pedreiros e tudo, a gente sabe o quanto é difícil, Rodrigo, tu pagar um plano de saúde. Eu dou sempre o exemplo do plano de saúde, porque o plano de saúde é uma coisa cara hoje em dia. Muito. E que na associação, tu que tá... E a gente sabe também a dificuldade, né, do pedreiro mais comum, aquele que constrói a casa, que trabalha para um empreiteiro, né? Entendeu? Então a gente sabe da dificuldade. Então assim, procura a associação, vai lá, te associa, né? Porque é importante, tu vai ver, eu já dei uma olhadinha, eu já vi as inúmeras vantagens que tu vai encontrar ali, né? A questão, tu já disse agora, da farmácia, do posto de gasolina, qualquer desconto hoje é bem-vindo pra gente que ganha tão pouco, né? Não, e vale a pena, Será, tu sabe, agora eu vou contar um pouquinho do que aconteceu ali e tal, mas para a categoria, a associação, ela é um diferencial. Eu vou te dar uma ideia. Vai lá, vai ter atendimento jurídico pela associação. Aquele cara que precisa, vou ter advogado de graça. Não é bem assim. Mas tu tem uma dúvida que tu tem que tirar com um profissional. Não precisa ir lá, né, na defensoria pública, ou ir nas faculdades, ou talvez tu tá com pouco dinheiro, tem que pagar lá a hora do advogado, que não é barata. Mas tu vai ali e paga uma mensalidade ínfima, porque é um valor baixíssimo para a associação, e vai ter lá um escritório de advocacia, vai ficar à disposição lá dos associados para tirar uma dúvida trabalhista, uma dúvida civil, Código de Defesa do Consumidor, uma questão criminal. Muitas vezes, né, tem um cara lá que está tentando se redimir na vida e tem que entrar num condomínio de luxo para trabalhar. Aí o cara tem necessidade de juntar documentação como os antecedentes criminais. Não dá. E aí, o que eu faço? Como que eu desmistifico isso aqui? Como que eu resolvo? Aí vai lá, vai sentar na frente do Rodrigo, o Rodrigo vai dizer para ele, olha, a gente vai fazer um e-mail, vai mandar para o GCRIM, vai pedir aqui uma certidão narratória, essa certidão vai vir por e-mail, tu vai apresentar lá na Polícia Civil, vai pedir a baixa desse termo circunstanciado ou desse boletim de ocorrência que foi feito contra ti, e no próximo antecedente criminal que tu retirar, vai sair ali o famoso nada consta. Então isso aí, ele vai ter custos para fazer isso. Se ele fizer pela associação, se ele for um associado, ele vai conseguir fazer isso aí simplesmente pela mensalidade paga. Então o pessoal já pode saber o quanto é importante, né? E a gente vai divulgar muito isso aí durante o... A gente fala, a Associação da Construção Civil, ela abrange uma categoria enorme. Porque aqui nós estamos falando em pedreiro, mas o marceneiro faz parte, o serralheiro faz parte, o ajudante de serralheiro faz parte. Pintor, como o Rodrigo disse, né? Então é um leque, corretor de imóveis, tem muita coisa, muita profissão que faz parte da associação da construção. Se tu não for um desses profissionais, a associação te aceita também. Uma pessoa comum pode se associar? Pode. Então, né? Não precisa fazer parte dessa gama de profissões aí que foram citadas. A associação também tem como finalidade formar novos profissionais. Daqui a pouco tu te associa na associação e a associação ela oferece cursos profissionalizantes para que traga profissionais para uma nova profissão. Então ela também gera oportunidades, né? E outra coisa que é muito importante falar, né, Ícaro? Aquele profissional que está hoje precisando de uma oportunidade, precisando de uma indicação, precisando do emprego, se ele for ali sócio, né, virar sócio da associação, ou se ele procurar a associação lá, deixa o currículo lá, a gente consegue encaminhar. A associação hoje ela é parceira de lojas, como é o caso das lojas Quero Quero,
ArcelorMittal. ArcelorMittal, a associação, inclusive, através de currículos deixados lá, já indicou vários profissionais para, né, o profissional ferreiro, que é o profissional aquele que dobra o ferro, faz o estribo, lá para a ArcelorMittal. A Quero Quero já colocou lá pedido de vaga de gente para o depósito, o currículo foi encaminhado pela associação. Então ela é uma grande parceira da categoria, porque ela também ajuda a conectar lá a empresa que precisa do funcionário com aquele funcionário que também precisa do emprego. Hoje, inclusive, eu fiz uma viagem para conhecer uma fábrica de esquadrias de PVC, que muito em breve vai oferecer um curso para os associados da associação para a instalação de esquadrias de PVC. Então tá aí, ó. Então vai lá e te associa. Né? Vai lá e procura a associação para saber todos os benefícios e te associa, faz parte. Mas conta para nós conta esse perrenguezinho aí. É um perrengue chique. O que acontece? Essa viagem ela ficou na história, né? Quando a gente estava indo sentido Garibaldi, ali subindo a serra, tava o Júnior na frente, tava o Chagas dirigindo, né? O Júnior do lado. Eu, o Danilo e o Alex. E a gente estava na creta automática. E o que acontece? Tinha o trânsito todo parando, Ceará. Todo parando. Do outro lado da rodovia era água que Deus mandava. Era muita chuva mesmo. Olha, não era imprevisível ali, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que a gente já estava observando lá. E eu tive muito tempo de estrada também, sempre gostei muito de viajar, e eu disse pro Chagas, olha, tinha um bitrem na frente, subindo a serra. Eu disse pra ele, olha, te afasta um pouco do bitrem. Te afasta porque tu tá muito colado. Ele, não, mas é bom porque a gente fica protegido. Eu digo, não é bom, porque se tiver algum problema com esse bitrem, tu tá muito colado nele. Pode ser que tu não enxergue com tanta chuva, tu venha colidir, sei lá. E nisso, Ceará, a gente vinha olhando abismado para a água correndo e para as coisas que estavam acontecendo. E eu olhei para cima e eu te juro, eu vi uma árvore arrancada com a força d'água no morro. E aquela árvore veio descendo, questão de segundos, ela chegou na rodovia. E quando ela chegou na rodovia, o que o bitrem fez? Parou e ele parou atrás. Na mesma hora, o cara engatou uma ré do bitrem e colidiu na creta. E ele veio nos empurrando. E aí ficou o motorista e o carona tentando os dois juntos engatar a ré automática na creta para sair. E o cara seguiu nos empurrando, nos tirar fora da pista. E eu estava no meio, no banco de trás, passei no meio dos dois bancos e botei a mão na buzina. E aí ele parou, o caminhão parou. Foi o tempo que a gente teve de manobrar e conseguir sair para o acostamento. E aí já o trânsito já parou naquele momento ali, já não tinha muito o que fazer. Então o susto foi grande. E ele cantou a pedra, né? Então vamos escutar, gente. Sim. Às vezes, isso é importante também, a gente foge muito dos assuntos, mas entra em todos. Às vezes tu tá dirigindo, tu é o motorista, tem alguém do teu lado, ele te dá um palpite, olha, não faz... Gente, vamos escutar também. Eu também sou motorista. Às vezes eu não gosto de escutar quando a pessoa está do meu lado e eu estou dirigindo e vem palpitar no que eu estou fazendo. Mas é importante, às vezes é importante, entendeu? Né? Tem um pouquinho mais de atenção. A estrada não é fácil, ela é perigosa, não é barbada assim. Tomara que não tenhamos, com a glória de Deus, enchentes mais na região. Não pode acontecer. Na região sul. Mas eu acho que não podemos deixar de falar. O homem fala bem aí. É ano político. Ano político, né? Um ano complicado, Rodrigo. Complicado. Aqui a gente fala de tudo e sempre aquela máxima, né? O ano político no Brasil, ele coincide com a Copa do Mundo. Verdade. Né? A Copa do Mundo, a gente ainda tem aquela máxima de os antigos, de enxergar que a Copa do Mundo vem para acalmar os ânimos da população na hora de votar, tirar um pouco o foco dos políticos, né? Onde a população se faz, a grande massa, né, se faz mais feliz e fica focada no futebol. Se bem que hoje o futebol brasileiro também já não está ajudando muito, né? Mas infelizmente a gente que é apaixonado por futebol queria que fosse o contrário. Mas pois bem, temos um ano político, um ano complicadíssimo, mais um ano muito complicado, em que para uns
O país vem se desenvolvendo, mas os históricos de corrupção são imensos aí que a gente está acompanhando nos meios de comunicações. Eu não vou usar nem a TV, eu vou usar os meios de comunicações de um modo geral. A gente vem acompanhando todo esse imbróglio aí, essa bagunça, né, na política, e não especificamente federal, eu não digo nem isso, eu digo de da política de um modo geral, Rodrigo. A gente vê em vários estados, tivemos esse grande escândalo no estado do Rio de Janeiro, né, que é incrível, os governadores do Rio, desde que aquilo ali é uma coisa, eu vou te falar uma coisa, é um troço inaceitável, mas só acontece no Brasil, e como tu não vai falar isso, né? Os governadores não conseguiram ficar no poder, né? Tu vai poder falar muito, tu é um cara que gosta de política, né? Tivemos também esses casos absurdos, né, de roubo de bilhões, primeiro do INSS, que vem prejudicando todos que precisam do INSS até hoje. Todo mundo que precisa do INSS está tendo problema em receber, tendo que receber algum valor do INSS, está tendo problema, exatamente pelo rombo que teve no INSS. E agora desse banco, né, que está dando esse problema, que tem muito político envolvido. Então, a gente queria que tu externasse a tua opinião de uma forma bem tranquila e a respeito do que afeta a nossa política aqui também, porque afeta bastante a regional, né? Então, fala-se um pouco dessa complicação que está no nosso país. Começa por onde tu quiser. Pois é, a política sempre é um assunto muito delicado, mas necessário de se debater, eu acho. E o Brasil, infelizmente, boas notícias relacionadas à política é difícil. Em compensação, as más notícias é uma enxurrada todo santo dia. E eu acho que esses escândalos já não é muita novidade para o nosso país, né? Então, acho que a corrupção, infelizmente, ela parece que apenas se renova. Todo ano tem um novo escândalo, todo ano tem um novo episódio de alguma situação envolvendo político ali. E essa questão agora Bom, vou começar pelo que tu falou do Rio de Janeiro, né? Aquela questão do Rio de Janeiro ali é a primeira vez, eu acho, que a gente vê até aqui do governador ser afastado, né? A gente precisa discutir ali a questão como é que se diz, Ícaro? Do substituto. Do substituto, mas tem um nome. Não, tem um nome afastado. Isso. Quem assume no lugar seria o suplente, né? Tem um nome para isso. O vice-governador. Que não pode também. Não pode, porque também tá. E aí, mas. Eu vou te interromper rápido, mas falando disso. Não peguei essa. Na realidade, não é o governador, né? Eu quis te dizer, tu deve ter alguma. São todos os governadores, todos que vieram antes, todos também. Exato. É uma coisa absurda. O Rio de Janeiro. E o último é a chapa toda, né? É incrível. E aí tu não consegue ter ninguém para assumir o governo do Rio de Janeiro há muito tempo. Isso é prova que o que aí, para os que conhecem um pouco e tem um mínimo de conhecimento e um mínimo de estudo, a gente enxerga que é um estado dominado pelo narcotráfico. Porque pela milícia, mas não é um estado governado pela nossa federação. Não tem como tu acreditar que seja, Ícaro. Não, é uma coisa fora do normal. Tu sabe que eu entendo que o que acontece no Rio de Janeiro hoje, né, não é um reflexo. Aliás, já existe um reflexo disso até aqui nos municípios. Não sei se tu vai me dar razão ou não. Hoje o Rio de Janeiro ele é dominado pelo tráfico. O tráfico manda e desmanda. A gente sabe que o poder público lá ele não tem toda a capacidade também não se sabe se não tem toda a capacidade de parar com aquilo, ou também se não é de interesse dos governantes com que aquilo pare. Ou seja, hoje tu não tem mais, que para mim é um absurdo, né? Eu sempre trabalhei na área da segurança, então isso me deixa abismado, as pessoas se sentirem protegidas pelo bandido e não pela força do Estado. Isso não é diferente aqui. Quem que de nós não ouviu ainda dizendo agora no bairro ali não pode mais roubar. Agora no bairro ali está seguro porque o tráfico não deixa roubar. Mas onde é que se viu isso? Então eu tenho que agradecer hoje a segurança feita pelo bandido e não pela polícia. Então o estado do Rio de Janeiro, ele só está nos demonstrando agora, a corrupção onde ela chegou
no governo do estado lá, que realmente ela é dominada pela bandidagem. Pela milícia, não Pela só por milícia. isso, é que é bandido também, É é bandido, bandido. não, Mas no geral exato. são bandidos, né? Não deixa de ser. É uma coisa, cara, É impressionante. é uma coisa que Fora eu digo do assim, normal. ó, eu me arrepio, eu não consigo acreditar é uma coisa que te dói ver como que tu larga um Estado e tu falou sobre os políticos, é óbvio que o político para se eleger, ele tem que estar aliado a alguma coisa. Exato. Tanto que está sendo O voto comprovado. sai dali, né? Sai dali, então todos os políticos que vieram, os governadores anteriores a esse que já caiu, todos, é um troço incrível, todos estão, os últimos, sei lá eu quantos, 5, 6, 7, responderam a processo crime, foram criminal. condenados, entendeu? Vários deles, quer dizer, é incrível. Eu tenho amigos que moram no Rio de Janeiro, né? Até tem em comum com o Weimar também, mas eu tenho outros amigos que moram no Rio de Janeiro e que eles, quando a gente se conversa através de mensagem ali e tal, e eles dizem que lá aqui no Morro X, né? As urnas vêm para cá e a ordem vem junto. Tu vai apertar número tal e confirma. Ou seja, acabou. Acabou. Quando isso acontece, para mim é sinal que o jogo ali é game over. Né? E isso prova disso que é verdade, é essa situação do governador lá. Como que esse cara se elegeu? Como que os anteriores se elegeram? Realmente o estado do Rio de Janeiro está dominado. Ele já não é terra de ninguém mais. E esse ano de eleição, né? O cinema nacional geralmente ele é uma porcaria, né? Mas tem um filme que saiu há muito tempo atrás que hoje tu pode assistir ele de novo e tu vai ver que ele se trata exatamente da história do Rio de Janeiro e tal, que é Tropa de Elite. Tu olha e aquilo há muitos anos atrás, porque hoje o Tropa de Elite já deve estar fazendo a casa dos seus 20 anos aí de lançamento. Mais ou menos. Né? E ele retrata muito o que realmente acontece no Rio de Janeiro. E temos outros filmes, mas outras séries de agora, Impuros. Até já dando uma dica para alguém que gosta de assistir, assista a série Impuros, quem não assistiu ainda, uma série brasileira fantástica, dando a realidade do que é o narcotráfico, falando do comando, entendeu? De como eles dominam tudo, dentro e fora do país. E aí não vou gerar polêmica, mas não querer ser a favor nem contra, aí vem o nosso governo falando que é contra o Trump lá, condenando, né, que saiu agora, sim. Uma notícia quente aí, já saiu, os comandos aqui, o Comando Vermelho, como... O PCC. Né, o PCC, o Comando Vermelho, como organização criminosa, né? São terroristas, né? E aí, o Brasil preocupado, mas olha o nível, o político tinha que ter vergonha na cara de entender que ele está perdendo o controle do país e está dando margem para países mais fortes, não vamos esconder, muito mais fortes na parte bélica e na parte financeira, muito mais fortes do que nós, tenham a possibilidade de fazer uma incursão no Brasil, porque tu tá dando brecha para isso. Quer dizer, a safadeza, e aí tu reclama, não é assim, não aceitamos isso, mas não aceita e faz o quê? Faz o contrário, se alia a esse poder paralelo aí, né? Perfeito. Só para pegar o feedback do que o Ícaro falou, uma coisa muito interessante, fazendo um link das duas coisas, é que hoje o governante, e me desculpem, né, o pessoal que vota na esquerda ali e tal, não é o meu caso, eu sempre fui um cara que votei na direita, eu sou da área da segurança, entendeu? Eu acho que a segurança é primordial para aquele cidadão. Então hoje tu tem um chefe de Estado, que é um presidente da República, que hoje chamou os nossos traficantes, ele como se ele estivesse abraçando. Ele disse, eu não aceito que, né, o Marco Rubio, lá, o secretário de Estado americano, classifique os nossos traficantes como terroristas. E quando, na verdade, a população está de saco cheio disso. Prova disso é uma reportagem que tem do Padilha, que é o produtor do filme Tropa de Elite, que ele diz que quando ele produziu o filme, e eu assisti, quando ele produziu o filme, a intenção era mostrar a corrupção da polícia. Só que as pessoas, elas estão tão enojadas já do bandido, do tráfico e tal, que quem virou o ícone do filme foi o Capitão Nascimento.
Ele era o herói, quando na verdade ele era para ser taxado como um bandido. Era o torturador, era o corrupto, era isso, era aquilo. E o cara virou o maioral. Isso prova que a população está cansada. Até porque se o artista que fazia, o que era ator, se ele soubesse que ele ia se tornar o mocinho da polícia, ele não teria aceitado o papel, é verdade. E aí tu te depara hoje com uma reportagem dessas aí. Olha, é que isso aí também tem fundamento, né, Ceará? Tô tratando agora essas duas entidades aqui, se dá para chamar disso, como terroristas, tu permite que outros países alcancem os inalcançáveis aqui, né? Acho que é esse o medo que o governo tem. Na realidade, Rodrigo, a cada escândalo na política, tu tem certeza que vai me dar razão, a cada escândalo que acontece no Brasil, o maior medo, tu pode ver, ô Ícaro, é quando as redes de TV e os meios de comunicação anunciam assim: o fulano foi preso e está se cogitando uma delação premiada. Aí tu vê um alvoroço na política. Por quê? A capital treme. Por quê? A população não enxerga isso? Por que estão envolvidos? Isso é óbvio. Isso é uma questão clara, mas a população insiste em se vender por cotas, por bolsas disso, bolsas daquilo, durante as eleições, uma comprinha no super, entendeu? Uma cesta básica, e aí não vai mudar, os países não vai mudar. Agora nós vamos entrar numa parte assim, para a produção. Assim. Então, Rodrigo, nosso programa tem um caminho já. Tenta ficar dentro de 1h30, mais ou menos, para não... Então, estamos chegando ao final do nosso programa, a produção passou rápido, hein? Né? Antes de entrar no nosso último bloco ali, a gente tem que agradecer aos patrocinadores que nos proporcionam a estrutura para a gente conseguir manter hoje o programa, né? Tá o nosso patrocinador mais recente, que é a Central de Bebidas, que traz o nosso choppzinho para o convidado degustar, a nossa água, né? O Chopp Bairrista, junto com a Central de Bebidas, são um grande parceiro que estão acreditando no projeto. A agência Uni, profissional, muito bom. Serviço de qualidade, marketing digital, enfim, tudo que você precisar para a sua loja, comércio, enfim. Procura a agência Uni. O trabalho nota 10. Tacopel Tacógrafo está com a gente aí desde o primeiro programa, referência em serviço e acessórios para caminhão, né? Arte Gesso já entrou nessa segunda temporada aí, os serviços de qualidade em decoração de interiores, né? Os caras não são mole, são bons. ACCP, do que nós já falamos, o Rodrigo faz parte. Mecânica Megiato, né? Qualidade, bom trabalho. Isso é um antigo, né? Desde 97, né? Dá bola pro Ceará, às vezes quer ser mecânico, mas mecânico é o Fabiano. O Ceará ele só faz. Não vem. Quer saber se o Ceará é bom mecânico? O Ceará é bom mecânico. É só olhar nossos vídeos. Vai, procura aí, que tu vai achar uns. O Ceará sabe de tudo, rapaz. Quem mais ele? Já os nossos atuais patrocinadores, já mencionei todos, né? Tem aí 2, 3 no gatilho, que quem sabe nos próximos programas a gente vai anunciar. Temos um aí pro nosso, quem sabe, temos aí sentados já preparando, quem sabe aí vai sair a nossa primeira festa de 1 ano em breve. Então agradecendo já, o que já está praticamente certo, né? O nosso apoiador lá, o Pier 58, lá no Veleiros, final da Tiradentes. Galera que não conhece, o Pier 58 tá com um cardápio especial para a noite dos namorados, Ícaro. Nós vamos postar nas nossas redes. É um cardápio mais do que especial, mas pensa num lugar lindo, e não tô falando... E tem que reservar. Só tem que reservar. Vai faltar a mesa. Vai faltar a mesa, porque a gente já falou com o pessoal do Pier lá e disse que a procura tá grande. A gente vai postar essa semana o cardápio lá. E assim, quem não conhece, pensa num lugar lindo, dentro do arroio.
Entendeu? É um pouquinho Coisa, antes, né? Dá pra saber né? tudo. Não é lá dentro, não, mas é na beirinha. Entendeu? Mas é lindo. É lindo, o lugar é lindo, o final de tarde é lindo, o dia é lindo, então vai lá conhecer, tá? Lá no final da Tiradentes, no Veleiros, Pier 58. Inclusive, será que eu falo? Não falo. Inclusive, Fala. dizem Não, deixa eu ser curioso. que os guri do podcast vão estar também, é um pouquinho depois do Dia dos Namorados, mas nos dias de jogo do Brasil, nós vamos estar Lá no Pier. Então, já para assistir o jogo vai ter um telão. Já convidamos a todos para irem assistir os jogos do Brasil, da seleção brasileira durante a, entendeu? Vai ter lá, tem petisco. Nós vamos botar o cardápio na semana, tem bebida gelada, um visual lindo e estamos organizando, quiçá, pós-jogo, sempre um somzinho ao vivo, uma música ao vivo, pra galera dar mais uma curtida no final, depois do jogo, Rodrigo. E aí tem que torcer pro Brasil, porque parece que a cada gol do Brasil vai ter alguma coisa. A gente tá conversando com o pessoal do Pier lá pra ver se a cada gol... Nós vamos ter umas faixas também, 100% Neymar. De repente, a cada gol tu vai ganhar um gole de choco barrista, vai saber, eu vou né? botar, na verdade, uma faixa do meu colega, 100% Weimar. Neymar não, Weimar. Tá aí, ó. Então, estão todos convidados. Obrigado mais uma vez à distribuidora Central Bebidas, que não nos deixa na mão, Rodrigão. Vambora, Ícaro. O Ícaro, é o que eu digo, o Ícaro fica com o celular na mão, então ele já tem tudo montado, o cronograma ali. Aí quando ele troca os blocos, ele diz, vamos entrar no bloco tal, já vamos pro último bloco. Se ele tá recebendo da nossa produção. As perguntas estão muito nele, daqui a pouco ele só me olha. Agora esse último bloco é uma pergunta mais rápida. E tu vai respondendo. Vai respondendo para nós finalizar. Vigilante, advogado, empreendedor. Qual versão foi mais difícil? Qual foi mais difícil? Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, Ícaro. Todas elas eu tive muito prazer em fazer. Todas elas teve seu momento próprio, né? Mas eu acho que a questão de advogar, ela foi mais complexa. Porque tu passa por algumas situações ali que às vezes te dá vontade de fazer desistir, né? Eu te dou um exemplo. Não é de praxe um aluno de direito fazer uma audiência sozinho. E quando eu estava na faculdade no 8º semestre, tive uma professora que ela deveria me acompanhar e um colega, né? O Vilmar, ele começou a seguir hoje até o Segunda Sem Lei, tá? E ele só vou assistir ao vivo. Perfeito. Mandando um beijão pro Vilmar lá, o Weimar não, o Vilmar, tá lá em Caxias, colega advogado, um grande advogado lá em Caxias do Sul, né? E ele era minha dupla. E na época ele era vendedor de peça de ferragens, ele vai lembrar disso aí. E a gente tinha uma audiência para fazer na vara de família. Só que ele me disse, Rodrigo, não vou poder te acompanhar, porque ele tinha que viajar para as vendas. E a minha professora chegou e disse assim, vocês vão lá e disse, professor, ele não, o Vilmar não vai poder e tal. Bom, eu não tenho como ir. Tu vai lá e faz audiência. E aí, meu irmão, ela terminou de falar aquilo e eu comecei a tremer. Disse, não, tu vai lá e faz audiência. Eu disse, tá, mas como que eu vou ir sozinho e tal? Não, pega teu livrinho, bota embaixo do braço e vai lá e chega antes da cliente. E eu fui lá, sentei no corredor e esperei, não sabia o que eu ia fazer e tal. A cliente chegou, entramos para a sala de audiência. E o que acontece? Foi muito boa, porque o promotor e o juiz já sabiam que eu era estudante. E me ajudaram ali, né, de uma certa maneira, a conduzir da maneira correta uma audiência. Então, teve o medo e depois disso eu só lembro da sensação de alívio quando acabou. Que bom. Rapidinho, uma pergunta e resposta. Uma palavra, família. Gratidão. Gratidão por ter a família que eu tenho. Um lugar em Pelotas. Um lugar em Pelotas? Agora vocês vão me dar razão. Dentro do estádio do Bento Freitas. Eu não vou te dar. Nem eu. Eu vou. Uma realização que com a tua ou as tuas profissões tu já alcançou e uma que tu ainda sonha alcançar.
Olha, não peguei muito bem a tua pergunta. Uma realização que tu já alcançou dentro das tuas profissões. Essa eu posso te dizer. É conseguir dar a liberdade para um verdadeiro inocente. E ver a família vir te agradecer desesperadamente, não tem sensação melhor. E uma que tu pretende ter em qualquer uma das tuas áreas ou na tua própria vida. Olha, Algo que tu almeja. eu não sou um cara muito ganancioso, mas alcançar a estabilidade. Eu acho que isso é o que todo mundo quer, não é nada impossível e não é nada extraordinário. Empreender no Brasil é coragem ou loucura? Olha, eu acho que tem que ter um pouquinho de cada, porque é muito difícil empreender, principalmente na nossa região sul. Um país que apenas tem vontade de tributar, tudo é caro. Inclusive hoje, né, eu tive uma notícia bem triste por um lado, que eu fui apresentar meu imposto de renda e fiquei apavorado com o que eu tenho de pagar de novo para a Receita. Então é muito difícil empreender no Brasil e olha, tem vezes que tu pensa em desistir. Pelotas tem potencial? Eu acho que Pelotas tem. Eu acho que ela tem na realidade ela não tem, mas ela tem a possibilidade de ter o potencial. Eu acho que falta realmente investimento na cidade, falta alguém que saia daqui, mas que depois que tiver lá em cima, diga, agora eu vou voltar lá. Perdoe-me os que não concordam comigo, mas é frustrante para Pelotas ter um cara que foi governador de estado, que conseguiu a façanha de ser o primeiro governador reeleito na história do estado e que simplesmente deu as costas para a cidade. Ao patamar que chegou, é inadmissível que um cara como Eduardo Leite não tenha sequer levantado a cidade. Ou seja, para cá, no governo dele, nunca veio um fio de cabelo. Fazer política em Pelotas Olha, aí a pergunta fica difícil realmente. Eu acho que fazer política em Pelotas, eu acho que não só em Pelotas, mas eu acho que fazer política hoje, com essa polarização que existe, eu acho que as pessoas não olham mais para a verdadeira política. Elas deixam de olhar para a verdadeira política, que é o que levanta a cidade, que é o que traz benefício à população, apenas para olhar ideologia. E infelizmente isso é frustrante, isso é decepcionante. Uma música que representa a tua vida? Olha, como eu tenho sonhos ainda, tem uma música que eu gosto muito e que foi, diga-se de passagem, a música que eu entrei na minha formatura, que tradicionalista, que diz, eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul. O Brasil, nosso país, tem solução? Olha, Ceará, sinceramente falando, eu gosto muito da geopolítica. Então, eu acompanho muito os outros países. E hoje a gente tem o exemplo lá de El Salvador, né? Onde o Bukele agora conseguiu alcançar a marca de zerar 0% criminalidade do país que era o mais cruel possível, né? O mais criminoso possível. Eu acho que o Brasil tem sim, eu acho que caminha já por uma mudança muito grande. A gente tem políticos aí que hoje eles não são apenas popstar, como a maioria quer ser, mas são políticos que mostram que querem mudar. Então eu acho que o Brasil tem solução, mas eu também acredito que ainda vai levar muito tempo. Não sei se esse tempo nós ainda estaremos aqui. E para encerrar, define a tua trajetória em uma palavra. Evolução. É isso aí. Tá aí, ó. Mais um programa finalizado. Rodrigo, te agradeço de coração pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Nosso programa é simples, mas é isso que tu viu. É uma resenha. Somos amigos nos bastidores, não só no programa, mas isso aqui, cada convidado que a gente vem aqui, a amizade ela só aumenta, né? A gente, se Deus quiser,
ainda vai ter muitos programas. Daqui a pouco tu vai retornar aqui nesse estúdio para falar o que aconteceu nesse meio tempo, porque a nossa vida tá tão maluca, tão louca, que todos os dias... Ainda mais no nosso meio lá, todos os dias é uma emoção diferente, né? É verdade. Não tem um dia que a gente... hoje tá tranquilo. Nosso câmera que diga. Que loucura, né? Mas, Rodrigão, obrigado. Eu nunca deixo de falar em todos os programas, em cada programa que termina. Agradeço muito a presença. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a vocês. Por fazer parte aqui do nosso cantinho. E lembrando também, você que está aí mais uma vez, convida os amigos, faz parte do nosso canal do YouTube, clica no sininho, te inscreve no canal, vai lá no Instagram, segue a nossa página, né? Tem muita coisa legal, vem muita coisa nova por aí. A gente está sempre tentando bolar uma coisa diferente. Também, a respeito de alguns apoiadores, teremos umas gravações bonitas em uns locais muito bonitos aí também. A gente está se programando, né, para fazer algumas gravações de convidados. Fica ligado, porque na próxima segunda, né, tem mais um convidado ou convidada que eu tenho certeza que a galera vai gostar aí, cara. Já tá no gatilho aí, tá, o convidado, então fica ligado. Tu vai gostar dessa entrevista. E antes, tarde do que mais tarde, segue lá a nova página de notícias da região sul. O Sul Decide. Muita coisa bacana. Tudo sobre a região sul. Tudo sobre a região sul. Sobre a região sul. Inclusive, frisando a importância de elegermos representantes da metade sul do Rio Grande do Sul. Então, segue lá eles no Instagram, porque vale muito a pena. O Sul Decide, não te esquece. E vota com consciência. Não te esquece que tem eleição e nós vamos falar muito até lá. Rodrigão, obrigado. Isso aí, eu que agradeço. Tá? Obrigadão mesmo. E agora nós vamos se deliciar aqui com a nossa carninha, o nosso chopp bairrista. Obrigado de novo à Central de Bebidas. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Beijo de toda a equipe do Segunda Sem Lei. Tchau.